Dedo no joinha, chicotada no like, splash. Mande esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos, assista o vídeo até o final. Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber, a sua opinião. Quem quiser ajudar o nosso canalzinho financeiramente, se quiser e se puder, qualquer quantia, R$1, R$2, vai ter o nosso Pix, passando agora o número da nossa chave Pix, passando agora. Você pode doar se você quiser e se você puder. E se inscreva no nosso canal de música. Na descrição desse vídeo vai ter o nosso link do nosso canal de música e também na barra de comunidades vai ter links dos últimos vídeos que a gente postou tocando violão e cantando. E é isso aí, compartilha os vídeos, se inscreva, deixa o like e bora pro assunto para não ficar muito longo o vídeo. Aqui a matéria diz assim, o título: A classe média pede socorro. População que mais consome e empreende diminui, perde renda, vê sua dívida crescer e seus micro e pequenos negócios naufragarem e enfrenta os primeiros efeitos do empobrecimento, como a retirada dos filhos das escolas privadas e o corte do plano de saúde. Todo mundo está indo para o vinagre, menos os políticos, né, pessoal? Classe pobre ficando mais pobre, classe média ficando pobre, só os ricaços, bilionários e milionários, os políticos, donos de banco, donos de igreja como Valdomiro Santiago e de Macedo, os generais, os donos de banco, donos de mídia, esse povo aí, politicário, judiciário, ministro do STF, juízes, promotores, desembargadores públicos, todos esses aí não são atingidos. Pode vir a crise que for, devastadora, não detona os políticos, o judiciário e esse povo todo que eu falei, dono de mídia, banco e dono de igreja. Olha o que diz a matéria aqui. O comerciante Carlos de Carvalho, de 45 anos de idade, a mesma idade que eu, trabalhou desde garoto no estabelecimento criado pelo pai, o Via Stella Café e Restaurante, na frente do tradicional colégio Dante Alighieri, em São Paulo, onde eu moro aqui, que garantia 90% do seu público. O longo período fechado durante a pandemia, porém, tornou a sobrevivência do negócio inviável, mesmo com o apoio da locatária do imóvel, que aceitou a interrupção do pagamento do aluguel. As despesas não paravam de crescer. A solução foi fechar o Via Stella em abril. Junto com a esposa, ele passou a morar na casa da mãe, no bairro da Pompeia, para cortar despesas. Agora Carlos tenta vender o ponto do restaurante para quitar sua dívida de R$200 mil com o governo e, enquanto isso, passou a trabalhar de motorista de Uber, um caminho que muitos profissionais liberais e pequenos empresários em dificuldades estão tomando para garantir alguma renda imediata. Trocou o carro por um menor e não sabe muito bem o que pensar sobre o porvir. Abre aspas. Meu primeiro objetivo é vender o ponto para me aliviar da dívida, que custa R$8 mil por mês a dívida dele. E só dá para pensar no futuro quando o coronavírus passar, afirma o Carlos aqui de Carvalho, o comerciante. Quem teve que fechar seu estabelecimento por causa da crise sabe perfeitamente o que é o sofrimento da classe média. Não foram poucos, só no setor de bares e restaurantes, segundo a associação do setor, a Abrazel, 300 mil negócios encerraram atividades no Brasil, quer dizer, encerraram 300 mil negócios, pararam, faliram, não voltam mais, fecharam suas portas e não abrem mais. Na cidade de São Paulo são 12 mil negócios até agora fechados que faliram. O turbilhão em que se transformou a vida de Carlos é experimentado atualmente por... deixa eu ver aqui que fugiu a matéria. O turbilhão... Deixa eu ver aqui que fugiu. Turbilhão em que se transformou a vida de Carlos é experimentado atualmente por milhões de brasileiros. A crise no setor cultural, no turismo, na indústria,
Outra categoria que sofre especialmente com a situação é a dos professores. Só no ensino médio, segundo o Ministério da Educação, 90 mil perderam o emprego. A crise na classe média se agrava e os problemas estão longe de serem superficiais, envolvendo profundas mudanças de rumo e queda no padrão social. Embora essa parte da população esteja longe de correr risco de se alimentar, risco de alimentar, né? Ela também começou a economizar na compra de comida. Embora essa parte da população esteja longe de correr o risco de não se alimentar, né? Ela também começou a economizar na compra de comida por causa da inflação. Está endividada, sente seu patrimônio encolher e sofre com planos interrompidos. Projetos profissionais estão ruindo ou paralisados por conta dos efeitos da pandemia e as pessoas estão de fato ficando mais pobres. Muitas famílias estão em modo de prontidão, sem saber que direção tomar. Filhos estão voltando a morar com os pais e cresce o número de jovens que não estudam e não trabalham, nem estudam e nem trabalham, os jovens nem. Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com brasileiros de renda familiar de até R$ 7.200, mostra que no ano passado houve uma grande mobilidade social, invariavelmente para pior. A parte da população situada na classe média tradicional, né, a classe média tradicional, caiu de 51% para 47%, o pior patamar desde 2010, há 11 anos atrás. O Locomotiva calcula que 4.900.000 brasileiros tenham tombado de faixa intermediária de renda para a classe baixa e 6 em cada 10 cidadãos viram seus rendimentos diminuir no ano passado, afetada pelo desemprego, que atinge 13.900.000 pessoas. Na verdade já é mais, né? 14 milhões e... A última vez foi 14 que eu vi, foi 14.200.000 pessoas. A classe média abre mão do plano de saúde, transfere seus filhos de escolas privadas para as escolas públicas. E quem ainda tinha luxo de ter uma empregada em casa, deixou de tê-la. Segundo o estudo, 53% da classe média cortaram despesas com um desses itens. Outro dado preocupante é que 71% dos brasileiros adultos desse grupo social, cerca de 55 milhões de consumidores, estão com pelo menos uma conta atrasada. Quem teve a chance de cortar despesas com serviços como TV por assinatura, cortou. Outro caminho seguiu por um número cada vez maior de pessoas é buscar uma renda extra, fazendo bicos, abrindo um pequeno comércio ou dirigindo Uber, né, aplicativo, né, motorista de aplicativo Uber. O maior problema que o professor de ensino básico Sérgio Luiz Máximo, de 39 anos de idade, e sua esposa, a também professora Letícia Borba, de 38 anos de idade, enfrentaram foi a adaptação à nova realidade do ensino híbrido, né? Ensino híbrido, dar aulas em casa. Foi uma mudança que custou e ainda custa caro, já que a família comprou tudo o que precisava em 10 vezes. Caramba, em 10 vezes sem juros aí. Deve ser em 10 vezes, né, sem juros. Vê aqui, fugiu, né? Sérgio explica que não tinha estrutura o suficiente e que foi preciso adquirir tudo de novo,
computador, mesa, tablet, boas cadeiras para fazer com que o trabalho não se transformasse em dor de cabeça, fora aumentar a velocidade da internet, claro. Cortamos tudo, até a tradicional pizza de final de semana e TV por assinatura, diz. Já Letícia perdeu horas de aula e viu sua renda cair, algo que por um lado permitiu que ela ficasse mais com as filhas do casal, duas gêmeas de 7 anos de idade. Sérgio explica que foi preciso tirar as crianças do balé, do curso de inglês e focar somente no essencial. Só não deixei de pagar as contas, mas estou literalmente no vermelho, afirma. E para ajudar na renda familiar, os dois resolveram ir além do magistério e começaram a comercializar hambúrgueres artesanais, fazer hambúrgueres artesanais congelados para vender. Estamos no começo ainda, nada muito oficial, mas estamos criando uma pequena empresa, conta. Endividamento em alta. Felizmente, Sérgio não tem grandes dívidas. Um drama dos brasileiros de classe média, que também sofrem com a inflação crescente, que ficou 30% acima do IPCA, de 4,5% em 2020. E os altos juros bancários. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, CNC, o endividamento cresceu 2,8% no ano passado e alcançou 66,5% da população. Quem entra na espiral das dívidas frequentemente precisa encerrar um negócio ou se desfazer do patrimônio para resistir. A pequena empresária Lilian Varela, de 60 anos de idade, dona do bar Drossopila, vive esse dilema. Seu estabelecimento próspero antes da pandemia enfrenta sérias dificuldades. Ela emprestou dinheiro no programa de apoio às micro e pequenas empresas, Pronamp é o nome do programa. Seu marido contraiu dívidas bancárias para pagar em 10 anos. Reduziu o número de empregados de 14 empregados para 4 empregados e tenta manter o estabelecimento instalado numa casa tomada na rua Nestor Pestana, em São Paulo. Ela colocou à venda, inclusive o mobiliário do bar. Abre aspas, é um desespero não saber o que vai acontecer amanhã. Depois de 35 anos de bar, é o pior momento da minha vida, fecha aspas, diz a dona aqui do bar, de 60 anos de idade. Não sei até quando vou continuar, mas não consigo fazer planos para mais de um mês. No setor cultural também há uma classe média apavorada com a falta de trabalho e de perspectivas, conhecido por seus papéis em filmes, novelas e peças de teatro. O ator Marcos Breda, de 60 anos de idade, viu diversos projetos artísticos serem cancelados ou remarcados por causa da Covid-19. Ainda que tenha gravado 4 longas em 2020, ele explica que atuar no Brasil nada lembra os salários de Hollywood. Se eu tivesse que me sustentar apenas com o salário desses trabalhos, não conseguiria, explica. Para conseguir manter o estilo de vida, decidiu tirar um hobby da gaveta e virou astrólogo pela internet. Ele atende a sua clientela conquistada nas redes sociais e cobra valores modestos para elaborar um mapa astral da pessoa. Outra solução foi cancelar tudo que era supérfluo, como canais a cabo, canais de TV fechado, e ainda fazer permuta na escola e na universidade dos 2 filhos. Em troca de aulas de teatro, ganhei um desconto na mensalidade. Conta este ator. Já a curadora de arte Andréia Caos, de 56 anos, viu o universo cultural e sua profissão sofrerem um baque com o governo Jair Bolsonaro e a pandemia. Os editais voltados à cultura sumiram, diz. O que me ajudou bastante foi ter a casa própria e ter abolido o carro faz tempo.
mas pagar as contas é sempre uma luta. A classe média vem sofrendo várias formas com a crise econômica, e não se trata apenas de uma questão de abandonar luxos ou caprichos. Seu mundo de símbolos e status está ruindo. A perda da qualidade de vida e da capacidade de consumo. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, contínua, indicam que 8 em cada 10 famílias brasileiras com renda de mais de 5 salários mínimos perderam receita em termos reais, descontada a inflação. Plano de saúde, escola particular e projetos para trocar de carro ou mudar de casa foram abandonados diante de tanta incerteza. O futuro da classe média no Brasil é cada vez mais preocupante e algo parece inevitável. Vai diminuir ainda mais a quantidade de pessoas, de brasileiros na classe média, né? Quer dizer, vai sair da classe média e vai para a classe baixa, empobrecer mais ainda. Deixe o seu joinha, mande esse vídeo para um monte de gente, para as pessoas verem a realidade que está no Brasil. Só os políticos não são atingidos, né? Do judiciário, donos de mídia, donos de igreja, donos de banco, generais. Os únicos que são atingidos são o povão, né? Microempresário, médio empresário, que dá emprego, né? Classe média, a gente não pode esquecer que dá emprego, muito emprego para as pessoas. E acabando a classe média também vai-se embora os empregos. E esse é um caso grave. Lamentável, né, pessoal? Fui!